Você achou? Lucas capítulo 10, versículo 25. O título que colocaram, né? A parábola do bom samaritano. Vamos falar um pouquinho sobre essa parábola. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta, né? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele e disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, esse é um momento muito importante quando entramos diante da tua casa, e esse é um lugar onde tem a tua palavra, aonde lemos ela e o Espírito Santo vivifica no coração dos teus filhos. Abençoa a cada irmão, a cada irmã que entrou por essas portas, e que eles possam ser grandemente abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Talvez usando a expressão, um doutor da lei, ou na nossa época seria um advogado, né? Um doutor da lei, um advogado, que está perguntando a Jesus Cristo sobre a vida eterna. Olha, a gente se depara com essa situação e muitas vezes, muitas pessoas perguntam isso também. Como devo herdar a vida eterna? Mas ele não usa essa expressão e diz assim: como devo receber o Espírito Santo? Essa é a expressão que mais é usada e tem mais interesse nas igrejas. Falar como receber o Espírito Santo, como ter o Espírito Santo. E isso, nas igrejas e fora, eles têm um pouco de confusão com isso. Eles têm usado os dons para dizer que é o recebimento do Espírito Santo. Dons não é o recebimento do Espírito Santo. Eu só vou afirmar isso para a gente prosseguir. Muitas vezes digo que falar em línguas é receber o Espírito Santo. Não, isso é um dom de falar em línguas. Receber o Espírito Santo é muito diferente. Para você receber o Espírito Santo, para eu receber o Espírito Santo, eu tenho que ter obediência total à palavra de Deus. E isso eleva o nível, né? Isso eleva muitas coisas em nossas vidas. E o interessante daqui é que Jesus faz o doutor, o advogado, faz essa pergunta para Jesus. E ele lhe disse: que está escrito na lei? E como leis? Olhe bem, duas perguntas que Jesus faz: o que está escrito na lei e como você lê? Ou melhor, como você compreende o que está escrito na lei? É isso que ele quer dizer. Como você entende isso? Interessante que ele vai colocar isso muito certo. Ele vai dizer, e respondendo ele, disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro ele entrou na questão do coração. E de toda alma, que faz parte desse coração que está lá dentro. E de todas as tuas forças. E ele vai imprimindo. De todo o teu entendimento e todo o teu entendimento. Parou. Então, ele definiu coisas importantes ali para você pensar. Tem vezes que estamos realmente servindo o nosso Deus, ou amamos o nosso Deus de todo o nosso coração? Por que foi colocado isso dentro da palavra, de toda a tua alma? Então, tem pontos que vamos chegar essa noite para a gente entender isso. E agora um ponto importante.
e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí é difícil? Parece que... Como você vê isso? Como você compreende isso? Ao teu próximo. Talvez você vai dizer assim: não, meu próximo é o vizinho. Ou é um bom amigo que eu tenho aqui. Esse é meu próximo. Ou talvez aquela pessoa que talvez me ajudou. Esse é meu próximo. Isso é outra coisa que a gente também vai entender sobre isso. Que muitas vezes o nosso próximo pode ser até um inimigo. Olha, vamos ver se a gente consegue chegar a esse ponto onde Jesus vai mostrar isso. E o outro ponto que é importante a gente entender sobre essa parábola, que está dizendo aqui, ó. Disse-lhe Jesus: respondeste bem. Então ele está dizendo para aquele advogado da lei que ele diz: respondesse bem. Agora tem um ponto aqui que eu quero frisar com vocês. Faze isso. Só essas duas palavras. Faze isso e viverás. Você percebeu aqui o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo uma coisa assim, ó. Não adianta eu saber a lei e recitar a lei, mas eu tenho que saber uma coisa importante: eu tenho que fazer isso, senão eu não vou viver. Ele diz: faça isso e viverás. É interessante isso, né? Quando se depara com uma parábola que ela está te dizendo assim, ó, é muito fácil recitar isso. Seria como dizer assim, ó: vives o que estás ouvindo? Vives o que está sendo falado? Vive o que você fala? E tem coisas mais importantes que ele vai dizer aqui, ó. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus. Olha só, a palavra está aqui: justificar-se. Ele queria se justificar e disse: e quem é o meu próximo? Você já percebeu uma coisa interessante? O que está acontecendo aqui é uma narrativa de um advogado que conhece a lei. Ele sabe muito bem quem é o próximo. Ele sabe. Mas ele queria se justificar. Como dizendo assim, ó, eu não sei. Daí ele diz para Jesus: quem é meu próximo? Ele diz assim, ó: você sabe quem é o seu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? Você sabe? Daí você vai chegar naquele ponto e dizer assim para Jesus, naquele dia: quem é meu próximo? Você se deparou com isso? Preste bem atenção, irmão. Quando a gente fala sobre justificar, tem um problema. Quando eu quero me justificar, é porque tem alguma coisa em mim que me aparenta que as pessoas estão olhando que eu estou errado. Agora, eu não estou falando de justificar de Deus para você. Eu estou falando de eu querer me justificar. Você já viu alguma pessoa se justificar porque, se ela não tem nenhum erro nenhum, ela vai precisar se justificar? Você nunca vai ver isso. Se no meu coração eu não sinto nada disso, eu não sinto nada disso que eu tenho que me justificar com nada, porque eu não sinto que nada fiz errado, eu vou justificar? Você está percebendo o que está acontecendo com esse advogado da lei? Por isso que Jesus fala: faça isso e viverás. Ele está dizendo uma coisa para o advogado que ele não faz. Ele conhecia muito bem a lei, ele conhecia muito bem o que fazer, mas não faz. Interessante, né? Agora escute bem, vamos levar a narrativa dessa parábola para você acompanhar passo a passo. E eu quero dizer uma coisa para você, preste bem. Jesus está aqui imprimindo uma parábola, falando do samaritano para dar uma ideia.
Quando aquela pessoa que foi roubada, salteada ali, ele era um judeu, estava caído, quase morto ali. E você sabe muito bem que entre um judeu e entre um samaritano, eles não se entendiam. Você sabe muito bem disso, né? A toda a escritura, toda a narrativa, toda a situação, você logo vê, primeiro, os judeus. O que eles são? O judeu é o povo puro. Eles se consideravam um povo especial, um povo que Deus chamou. Então eles eram perfeitos. Agora, o que era um samaritano? Você sabe o que era um samaritano? Um samaritano é a mistura de um judeu com um gentil. E isso, para os judeus, era impuro. Eles consideravam, se um samaritano, se um judeu casasse com um gentil, é um povo impuro. E eles colocaram o nome de samaritanos. E existe o terceiro povo ainda. Esse somos nós. Você já viu alguma parábola quando ele diz assim, Jesus fala assim, eu não posso dar a comida dos filhos aos cachorros? Você se lembra disso? O povo gentil era quase considerado como cachorros. Nós. Você entendeu? Então existem 3 coisas que você deve entender para a gente entrar nessa parábola. E ele vai dizer assim, ó. E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de salteadores, ao qual despojaram, e espancando, e retiraram, e deixou meio morto. Preste bem a questão. Aqui ele está falando essa parábola para aquele advogado da lei, que ele queria saber quem era o seu próximo. Aqui a narrativa é essa. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Agora eu faço a pergunta para ti: como é que um samaritano vai ter íntima compaixão se ele viu um judeu caído ali? Aí que está. Para melhorar o nosso raciocínio, irmão, vamos entender isso. Você vê um irmão dar a mensagem que com um problema disso, que as pessoas vão ali falar, ele está ali, está triste, está naquele canto, está deprimido, está isso, está tudo aquilo. Daí tem que vir alguém lá de fora para ajudar essa pessoa, porque dentro da igreja não tem ninguém para ajudar. Você está vendo? Estou tentando trazer essa história para dentro do nosso tempo. Aí que está o ponto. Você começa a entender agora? Quando Jesus imprime que foi um judeu que foi roubado, espancado, estava machucado, estava tudo ali, e quando vem um sacerdote, depois veio o outro, e se afastaram e não quiseram, eles eram da mesma linhagem, do mesmo grupo. Agora vem um samaritano que não faz parte desse grupo e sente uma íntima compaixão pelaquela pessoa. E ele vai dizer aqui, olha aqui, mas um samaritano que ia em viagem chegou aos pés dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuide dele, e tudo que ele mais gastar eu te pagarei quando voltar. Daí a pergunta, né? Qual, pois, dentre esses 3 te parece que foi o próximo?
Porque ele está voltando a perguntar para o advogado da lei. Aquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus vai e faz da mesma maneira. Você percebeu isso? Jesus deu duas coisas para... Uma ele disse, faça isso que você viverá. Agora vai e faça isso. O que ele está dizendo? Aqui estão pontos importantes para você ver, irmão. Hoje vivemos numa era, isso é para a gente poder entender o assunto, vivemos em um tempo difícil, irmãos, onde nascer de novo, ou ter o Espírito Santo, é muito mais difícil em um sentido, porque os nossos pensamentos e as nossas ações estão muito ligadas com as coisas do mundo. E esse é o maior problema que eu vou dizer que Deus teria de libertar as pessoas. Quando você se inclina com as coisas do mundo, você vai ser sujeito a muitas outras coisas e ainda de tudo, Deus é misericordioso e ajuda nós nessa jornada. Mas Deus quer que nós tivemos as mesmas qualidades, como o exemplo que Jesus deu sobre um samaritano que tinha íntima compaixão. Escute bem aqui. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo agora? Como mencionei anteriormente, se você sente que está em uma situação em que precisa se justificar, então você está em uma situação em que suspeita de alguma coisa. Em outras palavras, quando você sente que precisa se justificar, é quando pensa que outra pessoa não está pensando em você como você pensa em si mesmo. Isso significa que seus pensamentos, ou seu foco estão em si mesmo e não nos outros. É isso que Jesus está tentando fazer esse advogado entender. É por isso que Jesus conta a seguinte parábola. Irmãos, quando eu quero me justificar, o meu foco está errado. Por que isso? Vamos entender isso, vamos entender. Você é um cristão? Você está entendendo o que estamos falando aqui? Então, você sabe como ter o Espírito Santo? Daí você pode dizer para mim assim, ó, obediente à palavra, me dá o direito ao Espírito Santo. Daí Jesus fala para o advogado, faça isso e viverá. Você pegou? Obediência total dá o direito ao Espírito Santo. Daí ele fala assim para o advogado, faça isso. Não é só palavras, você tem que fazer. Você começa a entender? E a própria palavra, o próprio mensageiro diz uma coisa importante: viver por outro é ter vida eterna. Viver para o outro é ter vida eterna. Escute aqui. Agora não esqueça que os judeus e os samaritanos, ele está falando daquela condição que eu falei, tinha muito pouco a ver com os outros. Lembre-se da mulher do poço, ele está dando uma referência da mulher do poço. Quando Jesus lhe pediu de beber, ela disse, em João 4:9, ela diz assim, ó, então disse a mulher da Samaria, perguntou-lhe, como é que tu, ele está apontando para Jesus, sendo judeu, me pede de beber, que sou uma mulher samaritana? Você está vendo aqui a dificuldade já? Havia uma separação entre os judeus e os samaritanos. Por isso que quando Jesus pede água para lá, ela diz assim, você não sabe que eu sou uma mulher samaritana? E por que você está pedindo água para mim? Porque os judeus não tomavam água que um samaritano tocasse a mão aqui, ó. O que Jesus está fazendo?
está quebrando barreiras, quebrando coisas, para mostrar um sentimento à pessoa. Muitas vezes estamos trancados por sistemas, informações que aprendemos, que será que nos liberta? Olha aqui. Ele vai dizer assim: pois os judeus não têm relação com os samaritanos. Assim vemos diante de nós uma cena de homens de Jerusalém. Um judeu a caminho a Jericó, que foi roubado, espancado e ferido. Então vemos um sacerdote e um levita vindo em direção. Mas quando vê deitado ali ao longo da estrada, se desvia do caminho para evitar esse homem que é igual a ele, um judeu. Agora, se você quiser aplicar isso hoje, poderíamos dizer que este é um homem que está na mensagem. Você escutou o que eu falei, né? Que está na mensagem, e ele foi ferido, maltratado por alguém, qualquer um, não importa para a história, não é que maltratou este homem, mas aquele que poderia ter feito algo para ajudá-lo depois do fato, e não o fizeram. Esse é um problema muito grande, irmãos. Hoje você não vai ver uma pessoa ser espancada, não vai ser, mas muitas vezes dentro da própria mensagem, eles são espancados com a palavra, ou são banidos e tirados pela palavra. Eu quero dizer, eles usam a palavra no modo errado para levar para outro caminho. E isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Escute aqui. Ele vai dizer assim, acho incrível que dentro desta gloriosa mensagem, escute bem, onde o próprio Deus desceu e reuniu os seus eleitos, onde o próprio Deus nos deu evidência da sua presença entre nós, mostrando uma coluna de fogo e as nuvens, designando que ele veio. Ainda temos pessoas que são egocentristas. Você sabe o que é isso? O que é uma pessoa egocêntrica? Você sabe? Vamos ver se a gente coloca aqui só para ter uma ideia. O egocêntrico é como se fosse isso aqui, ó. Está vendo aqui? Ele é o centro de tudo. Tudo tem que rodar, tudo tem que ser para ele. Você conhece pessoas assim? Tudo tem que ser para ele, tudo tem que rodar ao redor dele, tudo tem que ser. Esse é uma pessoa egocêntrica. Você diz assim, isso não existe. Olha essa era. Olha os jovens. Olha como é que estão. Olha como é que é essa era. Você vai dizer, e você vai se separar com isso. Que na verdade evitam outras pessoas nesta mensagem, quem pode estar deprimida e precisam do seu amor e ajuda. Escute bem aqui, ó. Agora perceba que existem muitos. Eu quero que você entenda, quando você entra nessa questão egocêntrica aqui, quando você entra com essa condição aqui, a gente deve entender que tem muito cuidado nessa situação, porque pessoas têm necessidades, e você tem como filho de Deus fazer essa parte. Isso faz parte nossa. Agora, você vê Jesus usando padrões e quebrando regras que eram tradições e costume daquele tempo. Hoje eu muitas vezes vejo dentro da estrutura da igreja algumas regras e tradições e costume que as pessoas se trancam. Vou dar um exemplo muito simples. Deus está trabalhando contigo, Deus está tocando no teu coração. Você tem coragem de levantar e dar um glória a Deus? Você está entendendo onde eu quero chegar? Não tem coragem, porque na tua mente você vai dizer assim, ó, o que aquela pessoa do lado vai pensar?
eu estou com um problema. Por quê? Não tem um que levantou. Mas se um começa a levantar aqui, outro levanta aqui, outros, irmãos, na época do irmão Brana, homens de fé se levantavam, eles saíam andando assim, ó, andando pela igreja assim, ó, e glória, e voltavam e sentavam no seu banco. Cadê isso? Cadê as coisas que aconteceram naquele tempo? Estamos aprendendo a ser formais. Como Deus pode trabalhar com gente formal? Você é um cristão. Ainda estamos acostumados e trancados com as tradições. É difícil dizer isso, né? É difícil. Escute o que eu vou dizer. Eu quero ler a questão de ser egocêntrico. No dicionário fala assim, ó, não demonstrar empatia, não demonstrar um sentimento a outra pessoa. Ou seja, não consegue colocar no lugar-se do outro, porque está constantemente ocupado com o seu eu. Com o seu eu que eu estou falando. E com os seus próprios interesses. Irmãos, preste bem, você é um cristão nascido de novo, então tem alguma coisa que tem que ser mudada. Não é mais um teu interesse. E a gente não, eu quero que você entenda, a gente não está brincando de igreja, porque é mais fácil fazer uma pregação muito tranquila, muito boa, e levar você a dizer, que pregação tranquila, foi uma bênção aquilo. Não, estamos ensinando o que é um cristão. Você vai sair daqui com um pensamento formado, o que é um cristão, para poder você ter uma referência do quem foi Cristo. Pensa bem, Jesus Cristo morreu por quem? Pelos que eram bons, que cuidavam de Jesus Cristo, que faziam as coisas para Jesus Cristo. Ele morreu por eles, foi isso? Não, ele morreu por os maus. Eu fui mau, eu coloquei ele na cruz. Ou você não fez alguma coisa? Ou você era sempre bonzinho? Nasceu bonzinho, viveu bonzinho, todo direitinho? Não. Essa é a verdade. Escute aqui. Ele vai dizer assim, esse dia no Calvário, a mensagem, ele era apenas um homem perfeito. Jesus era apenas um homem perfeito. Ele deu a sua vida e fez um exemplo para você agora. O que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que devemos dizer é, Jesus nunca viveu para si mesmo. A primeira coisa, quando você diz assim, eu sou um cristão, ele vai dizer assim, Jesus nunca viveu para si mesmo. E não aprendemos, entramos todos os dias, entramos para essa igreja, entramos e conseguimos trancar o nosso conceito em nosso coração e queremos viver para nós. Primeiro é para mim, depois eu vou fazer para os outros. Não é isso. Ou mudamos os nossos conceitos, ou nunca vamos ir para o arrebatamento. De maneira nenhuma. Não se engane. Eu não posso me enganar e não posso pregar outra coisa que vai dizer, vai ser muito fácil, vai ser assim. Não, é luta. Estamos em uma guerra. Olha aqui, ele vai levar aqui, Jesus nunca viveu para si mesmo. Sua vida foi gasta pelos outros. Isso é perfeitamente vida eterna. Agora a gente tem que entender o que é viver para os outros. O problema é entender isso. Sabia? Irmão, eu comprei a compra lá daquela vizinha. Eu levei umas roupas para ela lá. Eu estou vivendo para os outros. Vamos ver se o irmão Brana vai falar sobre isso mesmo. É assim. Escute aqui. Quando você diz que vai à igreja e faz coisas boas, tudo bem, mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Quando você vive para você,
você ainda não tem vida eterna. Amplie esse pensamento, irmão. Você está querendo o reino aqui, você está vivendo aqui para ficar bem velhinho, andando assim, estou aqui, é isso mesmo? Ou você está vivendo para o reino de Deus? Pense isso. A vida eterna é viver para os outros. Cristo provou isso quando ele veio. O Cordeiro de Deus, ele viveu e teve vida eterna, porque não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna ao receber aquele dia. E você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Você consegue entender? A gente falou em Itajaí, né? Na nossa reunião lá, mas eu quero colocar isso de volta aqui só para dar o entendimento. Irmão, quando a gente falou sobre fruto do Espírito, preste bem atenção, esse fruto não é daqui, é de Deus, que vem para o Espírito, que é o Espírito. Tem uma escritura que eu vou ler de pouquinho, que está em Ezequiel 36, 26, se você quiser procurar, já vai achando aí na sua Bíblia. Em relação a isso, você tem que entender que os frutos do Espírito vêm do céu. E eu vou ler aqui só para lembrar você. Preste bem atenção. Aqui tem 9 frutos do Espírito, 9. Mas são o suficiente para me dar uma visão se estamos realmente vivendo para os outros. Olha aqui. O primeiro fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Irmãos, quando fala de paz, sabe o que é paz? Não é a paz do mundo. A paz que está falando aqui é quando você, dentro de você, não tem nenhum vulcão em erupção aí dentro, não. Você entende? Está fervendo. Vou falar. Está fervendo. Tem alguma coisa errada. Porque se é paz, não tem que estar fervendo aqui. Isso prova que ainda não chegou esse fruto do Espírito aí. Eu não estou dizendo que você não é um cristão. Eu estou dizendo quais são as coisas que o fruto do Espírito vai fazer em você. Olha aqui. E ele vai dizer: longanimidade. Você saber esperar. Saber, se lembra? Estica. Estica. Mas está difícil. Estica. Você já pegou um lastro de soro? Quem é criança que brincou com funda? Alguns antigos sabem. Estica. 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 E tem mais uma volta e ele estica assim, ó. Parece que aquele elástico não rebenta. Então usa aquela ideia desse elástico da funda. Estica, estica. Não vai fazer uma funda com aquele negócio de pneu de bicicleta. Você vai esticar e vai arrebentar em você. Aquele soro, ó, estica, estica e nunca arrebenta. É para você entender. Longanimidade é isso. Tá difícil. Estica. Ah, não vou aguentar. Vai. Do que estou falando? Do teu próximo. Você entendeu? Eu estou falando do próximo. Tem vezes que já é difícil, mas se você está com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai esticar um pouco mais. Olha aqui. Daí fala sobre benignidade. Depois ele fala bondade. Depois ele fala de fé. Você sabe que fé é revelado a você, é a palavra. Mansidão, irmão. Olha, quando a gente para nessa mansidão, tem vezes que eu fico pensando assim: meu Deus, o que falta de muita gente aí. Eu não sei se falta orelho ou falta a mansidão, entendeu? Tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Não sei se é a correção ou a incredulidade a correção. Porque fruto do Espírito manso é manso. Eu não estou dizendo que você sabe o que é manso, né? Você sabe? Manso, já vou dizer para você, manso não é bocó. Manso não é fraco. Manso não é incapaz.
Manso não é isso. Manso, você consegue ver um leão? Lá na África, um puro leão? Você consegue ver um leão que virou cordeiro? Olha só, Jesus é o leão da tribo de quê? Judá. Da tribo de Judá. É o leão. Mas quando João vê lá em Apocalipse, vê um cordeiro ensanguentado. Você é isso? Você é um leão que se tornou cordeiro pelos frutos do Espírito? Por isso que eu estou falando. Você considera que Jesus é um bocó? Um fraco? Incapaz? Porque está sangrando? Morreu pelos seus. Você está entendendo, né? O que estamos fazendo aqui, o que Jesus está fazendo é canalizando a força que Ele tem para a obra da salvação. Canalizando o que Ele tem ali de luta para transformar em bênção, em graça. Ele está apenas canalizando porque Ele é um leão. Quero que você entenda. Porque muitas vezes as pessoas pensam que mansidão é aquela pessoa... Olhe bem, mais uma. Temperança. Temperança. O que é temperança, irmão? Isso, temperança. Eu faço uma comida e botei um pouquinho de sal, já não abre muito sabor, mas se eu botar o sal na medida, fica saboroso, né? Você sabe disso. Eu acho que toda cozinheira, todo irmão que comeu uma comida, né? Parece assim, falta uma pitadinha daquela. Botou, a comida ficou perfeito. Então, temperança no sentido espiritual o quê? É quando você chega ao irmão e sabe falar, temperado, tranquilo. Ele não vai exaltar nada, ele vai falar tranquilamente. E a pessoa vai receber aquilo com sabedoria, porque a temperança gera sabedoria. Amém? E ele vai dizer aqui outras coisas como estão. E isso daí ele fala no 23, contra essas coisas não há lei. Então você entendeu? O fruto do Espírito está aqui. Agora isso veio do céu. E isso é colocado no Filho de Deus. Agora, você quer isso? Quando você quer isso, você tem que entrar de novo que Jesus fala, faça. Faça. Quando você quer essas bênçãos, faça. Você é um filho de Deus? Faça. Olha que ele vai continuar dizendo aqui. Ele vai dizer assim, isto, provou isto, quando ele veio no Cordeiro de Deus, ele viveu e teve vida eterna, porque não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros, e você recebe vida eterna, recebe aquele dia, e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Daí ele vai firmar o pensamento. Alguém diz, como você pode suportar e permitir que alguém chame de nomes tão feios? Como você vai suportar? Essa é uma boa pergunta, irmão. Quando você começa a escutar as pessoas falando coisas mal de você, e isso, como você vai fazer? Quem está falando é o irmão Brana, isso. E as pessoas dizem, está assim, assim, assim. E como eu vou suportar isso? Você sabe? Olhe bem. Por isso que aprenda uma coisa, não lute contra carne e sangue. Ame as pessoas. Quando você tem isso dentro do seu coração, você vai pensar assim, alguma coisa está errada com o meu irmão. Vou orar pelo meu irmão, para ajudar ele, que Deus possa abrir o entendimento em sua vida. Vou orar pela minha irmã, porque ela não compreendeu ainda a Escritura. E eu quero que ela possa ter entendimento da Escritura para ser uma boa cristã. Olhe bem aqui o que o irmão Bruno vai dizer. Agora não são minhas palavras, são a dele. Ele vai dizer assim, como você pode suportar e permitir alguém chamar de nomes tão feios? Você não vive mais para si mesmo. Você entende isso? Você não vive mais para si mesmo. Você cumpre a palavra. Então, por que o irmão Bruno está... Eu vou te entender o que o irmão Bruno está dizendo sobre isso. Se eu não vivo mais para mim,
Então, quando aquela pessoa está atingindo, e eu não estou vivendo mais para mim, quem vive em Cristo, que está vivendo para mim, e eu estou vivendo em Cristo Jesus, e sou prisioneiro de Cristo, ela está aflorando a quem? Ela está combatendo a quem? Você já sabe? Jesus Cristo. Não é aquela pessoa. Porque ele vive como Cristo pediu para viver. Então, ele não está mais. Ele está batendo é em Cristo Jesus. Olha aqui. Ele vai dizer: você vive para os outros, para poder redimir esse homem. Você se torna filhos. Aleluia. Você é um filho de Deus, você tem que se tornar filho. Para viver para os outros, você tem que se tornar filho. Esse é o requisito de Deus. Ele mandou Jesus Cristo, ele mais velho, para mostrar como se vive. E você, se for você um filho, você vai viver para isto. Toda a sua vida você vai viver para esse jeito. E o problema é que a igreja esqueceu que eles eram filhos. É o que a igreja esqueceu, de ser filho. Eles esquecem várias vezes que eles são filhos. Eles não podem fazer isso. Irmão Brana, ele tipifica muitas coisas importantes em nossas vidas. Ele fala muitas coisas assim. Se lembra que ele fala de um jovem que era um filho de um rei na África e foi pego de escravo e veio para uma fazenda nos Estados Unidos e ali ficou junto com os outros escravos. E chegou um homem daquele que comprava escravo e perguntou: você vende esse escravo? Não, esse escravo eu não vendo. Mas por que você não vende? Ele come alguma comida diferente? Não, ele não come uma comida diferente. Ele é tratado diferente? Não, ele não é tratado diferente. Mas ele era um filho de um rei lá na África. A ação dele, a postura dele, a maneira dele conduzir a sua vida, refletia até nos donos de escravo. Você percebeu? Muitas vezes nós agimos do jeito que não é para agir. Agora veio o filho do rei e provou para nós como devemos viver. Você já pensou? Ele veio. Deus não deixou nada para você dizer assim: ah, não sei como é que é isso. Ele trouxe o próprio filho para mostrar como devemos viver. Olha aqui. Viver para os outros. Bem, irmão Brana, eu posso viver para este irmão porque ele com certeza é um bom homem. Você começou a entender agora aqui? O irmão Brana está dizendo: eu posso viver para esse homem porque ele é um bom homem. Não é isto. Não é isto. Espera aí. Eu vou saudar só aqueles que me saudam? Você está entendendo a escritura? Não. Viva para aquele homem que te odeia. Você está entendendo agora? Igreja, você está amadurecendo mesmo? A palavra está aqui para mostrar. Você tem que viver para aqueles que te odeiam. Viva para aquela pessoa que te mataria se pudesse. Uma pessoa que vai te matar. Mas deve você dizer: matar como? Ela vai presa. Não, matar na influência. Porque a própria palavra diz: quando você fala mal de uma pessoa, você está matando. Você não é isso que ela fala? É isso. Influência. Mata a outra pessoa. Mas não importa. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu amo Ele, vou orar por Ele, vou pedir a Deus. Porque você acha que só porque você é um filho de Deus você não sente isso? Sente. Mas você usa o que Jesus nos ensinou: amar uns aos outros. Irmão Brana está afirmando muito pensamento para você entender. Isso nunca vai ser uma brincadeira. Foi isso que eles fizeram com ele. Eles o mataram. Ele morreu para salvá-los. Isso é a vida eterna. Quando você tem isto em seu peito, você está enfrentando o céu. Mas você sacrificará suas próprias coisas. Desiste delas como a ovelha da sua lã. Você olha em direção ao Calvário. Já escutei vários irmãos falar para mim: mas vai suportar isso? Vou suportar. Vou suportar. Vou amá-lo.
vou amá-la. Porque eu sei que Moisés foi testado, eu sei que Elias foi testado, eu sei que Jesus Cristo foi testado, eu sei. Então eu tenho que saber que eu também vou ser testado, você também vai ser testado. Então você tem que já estar com isso aqui, para saber, quando as provas virem, você ter isso em certeza em seu coração. Não deixe isso destruir a sua fé, não deixe isso destruir a sua vida. Prossiga firme, e Deus dá a paz que o mundo não tem, Ele dá aquilo que eles não podem ter. Olha aqui, ó. Espero que isso ajude você a chegar a um lugar. Isso é o tabernáculo, isso que todas as pessoas têm que fazer, é descobrir o que você é e qual é o seu propósito. A igreja não vai, você não vai só à igreja para tocar música, cantar música. A igreja é um lugar onde é a correção. Irmão Brando ainda fala isso. A igreja não é um lugar só para cantar. Isso é muito bom, irmão, quando você vem se reúne para cantar, quando você reúne para se louvar, quando você é aqui para vir para glorificar, isso é bom. Mas a igreja é um local onde que nós tem a correção. O julgamento começa na casa de Deus. Devemos nos considerar mortos, vivos para Cristo. Então Ele abriu o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao seu serviço, para segui-lo. Se os seguimos, levaremos a vida que Ele levou. Isso é maravilhoso. Jesus disse e falou sobre isso. Deixe-me apenas dar alguma citação sobre isso. Ouça com atenção, não perca isso. Como é que você vê Jesus? Você está entendendo agora? São coisas importantes, irmãos, porque muitas vezes acontece que as pessoas veem de um jeito a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus se expressa a esse advogado da lei, ele é muito claro em dizer: como vês isso? Como você vê isso? E tem uma coisa importante você saber: existe sentimento nisso. Como existem sentimentos bons, existem sentimentos maus. E isso é um cuidado que um cristão deve ter. Ele não pode ter isso em seu coração. Por que que Jesus trata Judas daquele jeito? Porque ele tem que cuidar do seu coração. Como você cuida do seu coração, que vai ao médico, faz uma inspeção, vê se o coração está bom. Esse coração que eu estou falando, escute bem onde está. Agora vamos ler isso aqui. Em Ezequiel 36, 26. Escute bem. Isso é importante você saber, porque está dentro da Escritura, irmão. São coisas que estão ali guardadas no profundo, para dizer um dia para você: olha, como é que você deve ser? Olha, você acha que na Bíblia foi colocado essas coisas por acaso, dessa maneira? Não. Deus colocou tudo em ordem. Essa Bíblia está escrita aqui porque Deus colocou tudo em ordem. Cada homem que escreveu tal parte, que foi ali, depois passou milhões e milhões, passaram anos, outros escreveram 1000 anos, passaram. Você começa a entender isso? Escute agora o que ele vai dizer, ó. Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo. Por que esse coração? Por que esse coração não pode ser esse coração? Deus está dizendo: eu vou dar um coração novo a você. Esse coração que você tem não é bom. Ele tem amargura, ele suspeita mal, ele fala mal, ele não tem fé. Interessante isso, né? Por isso que Ezequiel está dizendo: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha lá, um espírito novo. Eu tenho coração e tenho espírito, por que tem que ser novo? E esse espírito que está falando aqui, novo, não é o Espírito Santo, é o espírito humano mesmo. Ele tem que tirar o coração
Aquele coração velho, botar um coração novo e botar um espírito novo, que ele possa se inclinar às coisas da palavra de Deus, que ele tem prazer nas coisas da palavra de Deus. Ele não pode ter aquele espírito do homem velho, que quer as coisas do mundo, ele fica olhando para as coisas do mundo, ele se agrada nas coisas do mundo, ele acha que é muito sabichão, ele quer aquelas coisas do mundo. Não, precisa de um espírito novo, que veio do céu, para mudar isso. Agora escute bem, estamos com duas coisas aqui, um coração novo e um espírito, não o Espírito Santo ainda, um espírito novo. E ele vai dizer aqui: e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que ele quer dizer? Então, eu tenho que dar um coração novo. Então aquele coração era um coração de pedra, duro, que não quer receber a palavra. Sabia? Sabia que existe muita gente que não recebe a palavra? Vai, sai. Não consegue descer. Porque você precisa ser renovado, ter um coração novo, um espírito novo. Daí ele falou assim: agora eu vou colocar um coração de carne. Já pensou um coração de carne? Eu acho que quando ele fala no coração de carne, ele vai dizer assim: é um coração que tem sentimento, que sente as necessidades, que tem empatia com as pessoas, que vê as necessidades das outras pessoas, que tem íntima sentimento pelas pessoas quando estão passando por provas e lutas. Esse é um coração de carne. Agora escute bem aqui, o 27. E porei dentro de vós, agora sim, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os obedeceis. Disse? Agora, depois de ter um coração novo, um espírito renovado, e agora Deus vai trazer a um processo tremendo, que é você receber o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você vai guardar a palavra, você vai amar a palavra, você vai sentir as necessidades dos outros, você vai viver para você mesmo. Não? Você vai viver para você? Não. Você vai viver para os outros, né? Então você viu o que está dentro da Escritura? Daí você diz: mas irmão Arantes, como eu vou conseguir isso? Como eu vou fazer isso? Eu só posso dizer para você assim, ó: hoje Ele está aqui. E eu quero falar outra coisa para você: eu não posso dar o Espírito Santo para você, mas Deus pode dar o Espírito Santo para você. Você quer? Então Ele pode estar, Ele vai te dar. Agora, isso tem que estar entre você e Deus. Eu só posso falar a palavra através do poder da fé. Agora, isso tem que ser gerado em você. Você entendeu? Escute aqui, ó. Estamos quase finalizando. Tem outra coisa importante aqui. Aqui, Jesus disse que naquele dia que eles separaria as pessoas como ovelhas e os cabritos. Ele diria aos bodes: fique do lado esquerdo, e as ovelhas fique do lado direito. Ele disse à cabra: afaste de mim, porque tive fome e não me deste de comer, tive na prisão e não me visitaste, estava nu e não me vestiste, tive sede e você não me deu de beber, fiquei doente e você não me visitou. Então afaste de mim. E sobre essas ovelhas ele disse: tive fome e vocês me alimentaram. Está falando da ovelha. Observe, não deixe de entender isso. A igreja, guarde isto em seu coração para sempre. Foi feito de forma tão inconsciente. O que ele está dizendo? Primeiro ele está dizendo assim, ó: esse grupo foi para cá, esse grupo foi para cá. Aqui estavam as ovelhas e aqui estavam os cabritos. Depois ele diz, ó, ele dá o relato que está numa parábola. De novo, ele está explicando uma parábola, dizendo assim, ó: esses aqui não fizeram nada. Agora, houve outro grupo que fez. Mas quando Jesus faz a indagação, ele diz: aonde foi isso?
A indagação é interessante. Aonde que o Senhor estava com fome e eu dei de comer? Aonde que o Senhor estava com sede e eu dei de beber? Essa indagação dele fica assim: aonde foi? Você percebeu qual é essa indagação? A indagação está aqui, irmão. A natureza dessa ovelha é a natureza, é aquilo ali. Ele faz aquilo com naturalidade. Ele não faz pensando assim: eu tenho que fazer. Isso sai de você naturalmente. É por isso que o irmão Brando assim: uma ovelha não precisa se forçar para fazer lã, sai naturalmente. É isso que Jesus está falando dessa questão dessas ovelhas. Ela faz sem pensar, ela ajuda as pessoas naturalmente. Ela não fica calculando, dizendo: agora eu ajudei aquela pessoa, eu ajudei aquele, eu fiz assim. Ele não faz estardalhaço, aquilo para ele é natureza. Você sabe o que é natureza? Então vou tentar colocar para as irmãs entenderem. Você sabe o que é uma essência? A essência de um perfume é aquilo que é o perfume. Tem vezes que você compra um perfume com 10% de essência, não é nada. É um perfumezinho muito fraquinho, ou 20%. Mas se você tiver a 100% da essência, meu Deus, aquilo ali você diz assim: isso aí é maravilhoso. Você entendeu? É a essência daquilo. Quando a gente vai comprar perfume muito baratinho, eles vão te vender 10% de essência. É isso que eu quero que você entenda. Mas estou te voltando isso para o lado espiritual. Irmão, a essência que está em você vem do céu. Então isso você vai fazer naturalmente. Porque Deus quer dar-te um novo coração. Escute aqui. Observe, não deixe de entender isso. Isso, igreja. Guarde isto em seu coração para sempre. Foi feito de forma tão inconsciente. As pessoas não fazem isso por cumprir dever. Um homem que te dá uma coisa ou outra porque deveria fazer, um homem que te alimenta porque deveria fazer, ele tem uma ideia egoísta. Isso nos toca, irmão. Você deve parar para pensar sobre isso. Eu tenho que fazer, porque senão, eu vou para o inferno. Não, isso está errado. Isso você faz livre. Escute aqui. Deveria ser a sua própria vida, a sua própria ação. Foi então surpreendente a essas ovelhas que elas disseram: Senhor, quando tiveste com fome, não te quisemos te alimentar, ou não tivemos que te alimentar, como tivesse sede, e te demos de beber, quando tivesse doente, e te ministramos. Foi tão automático, por amor. É apenas a vida deles viva nele. Deus deixe as pessoas verem o que o Calvário fez por nós. Então, a coisa ficou automática. Quando você estava: Senhor, nós nunca soubemos disso. Veja o que Jesus se virou e disse: tudo o que fizere a este, a mim fizeste. Vida que vai sendo o quê? Multiplicada, irmão. Não pensar duas vezes, não pensar sobre isso, mas você está tão morto para si com as coisas desse mundo, e tão vivo em Cristo, e tão andando na estrada que está, essas coisas são apenas algo automático. Você simplesmente faz isso. Você agora está entendendo como é que é um cristão? Você consegue entender como é que é um cristão? Ele faz essas coisas automático. Ele não é forçado para fazer. Isso é a natureza dele, é vida dele. Ele vai fazer, não importa se for aqui ou lá, ou com quem, o que fez, o que não fez. A qualquer um ele vai fazer isso. A quem é bom, a quem é mau, a quem é isso, ele não importa disso, ele está fazendo, porque essa se tornou a natureza de Cristo em sua vida. Você entendeu isso? Amém?